Muito bem, sejamos todos bem-vindos, sejam bem-vindos a mais uma sessão de estudo do Livro dos Médiuns. Hoje é quarta-feira, dia 1º de setembro de 2021. Estamos estudando a segunda parte do Livro dos Médiuns, das manifestações espíritas. Estamos no capítulo 10, estamos falando da natureza das comunicações. E hoje nós vamos falar das comunicações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Ou seja, os espíritos se comunicam conosco. E, dentre esta comunicação, os tipos de comunicação, é justamente o que nós vamos saber, desde aquelas menos sem importância do ponto de vista de conteúdo, até as instrutivas. Então, no item 133 desse capítulo, da natureza das comunicações, é o tipo de comunicações, né? Poderíamos até dizer isso. Kardec fala assim: dissemos que todo efeito que na sua casualidade revela um ato de livre vontade, ainda que muito insignificante, por essa circunstância confirma a existência de uma causa inteligente. Então, qualquer que seja a manifestação que vem de algo que não é automático, não é natural, não é de um animal, não é nada disso, então tem uma causa inteligente por trás disso. Não necessariamente é inteligente, do ponto de vista assim de manifestação de inteligência, mas a causa é inteligente. Isso que Kardec diz. E mais para frente a gente vai entender melhor. Assim, um simples movimento de mesa que corresponda ao nosso pensamento ou manifeste caráter intencional pode ser considerado uma manifestação inteligente. Então, se eu penso assim, eu quero que essa mesa vá para a esquerda. Por trás desse movimento, alguém entende que eu quero que vá para o lado esquerdo. Aí mexe para o lado esquerdo, o meu lado esquerdo. Então, teve uma manifestação inteligente. Não significa que quem fez aquilo acontecer seja inteligente, do ponto de vista assim, de qualidade, né? de valor de inteligência. Mas foi algo que não foi ao caso, foi algo que realmente foi provocado. Então, é uma manifestação inteligente. Isso que Kardec quis dizer. Se o resultado tivesse de ficar limitado a isso, só nos despertaria interesse muito irrelevante. Se as mesas girantes, né, o movimento de objetos, fosse só isso, vai para lá, vai para cá, tal, e a gente perderia o interesse, somente isso. Ou então seria um interesse muito, muito sem importância. Contudo, já seria alguma coisa a prova de que, em tais fenômenos, há mais do que uma ação puramente material. Ou seja, não foi a mesa dotada de algum dispositivo mecânico que fez ela se mexer. Então, não foi uma ação puramente material. Teve algo por trás disso. A utilidade prática que daí decorreria seria nula, ou, pelo menos, muito restrita. Então, para quê? Não tem utilidade para nós isso aí. Porém, o caso muda inteiramente de figura quando essa inteligência ganha um desenvolvimento tal que permite regular a contínua troca de ideias. Acho que foi isso aí, né? Que foi digitado equivocado aí. Então, aí já muda de figura, porque está havendo uma comunicação, está havendo, né, uma troca de ideias. Então, já não há, então, simples manifestações inteligentes, mas verdadeiras comunicações. Então, ele passa a trocar informações, recebe informação e devolve, né? Então, os meios de que hoje dispomos permitem que as obtenhamos tão extensas, tão explícitas e tão rápidas como as que mantemos com os homens. Então, a comunicação com o mundo espiritual, com essas inteligências que ele percebeu que eram espíritos, né, que não era nada criado à parte, era homens desencarnados, mulheres desencarnadas, crianças desencarnadas, que fosse,
Então, eram, assim, de uma maneira rápida, uma maneira tão assim completa, como a gente se comunica com pessoas encarnadas. Nós, encarnados com outros encarnados. Segundo a escala espírita ela está no Livro dos Espíritos e a questão número 100, né? E Kardec fala que ele não colocou a escala espírita, apesar da importância no Livro dos Médiuns, várias vezes ele cita isso, então ele não colocou porque o Livro dos Médiuns é uma continuação do Livro dos Espíritos. Então é como se fosse um livro só. Então, se a gente pegasse, digamos que tivesse só o Livro dos Espíritos, no que diz respeito à vida espiritual, e desse sequência ali, é um livro só. Então, somente para a gente relembrar, e sempre que a gente apresenta em azul é porque já foi estudado, mas vamos dar uma pincelada rápida devido à importância, tá? Então, no Livro dos Espíritos, é o segundo livro, capítulo 1, que trata dos espíritos. E no item 6º, trata da escala espírita, que é a questão número 100. Kardec, por instrução dos espíritos, por obter essa revelação, né, por ter essa revelação junto aos espíritos, classificou em 3 grandes ordens os espíritos. De baixo para cima, ou seja, do menos perfeito para o mais perfeito. A terceira ordem, espíritos imperfeitos. Outra ordem, segunda. Segunda ordem é dos bons espíritos. E a terceira ordem são os espíritos puros. Na terceira ordem, ele dividiu em 6 classes. Mas o que são essas? O que descreve a terceira ordem dos espíritos imperfeitos? As características gerais desses espíritos imperfeitos são predominância da matéria sobre o espírito. Então, eles são muito mais materializados. As paixões deles são relacionadas à matéria. Então, tudo que se refere ao espírito, conhecimento espiritual, evolução, crescimento espiritual, crescimento moral, para eles é secundário nesse momento, na condição de espíritos imperfeitos. Então, a fotografia dessa terceira ordem de espíritos imperfeitos é predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então, cá entre nós, não são flor que se cheire, né? Aí, ordem, ele dividiu em 6 classes. A 10ª classe, espíritos impuros. 9ª classe, espíritos levianos. 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. 7ª classe, espíritos neutros. E 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Foi assim que ele dividiu. 6 grandes classes. Claro que tem muito mais espírito, muito mais, mas os grandes grupos, né, que compõem a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Aí a gente sobe um pouquinho de nível em termos morais e intelectuais, porque é assim que a gente avalia os espíritos, é assim que nós nos avaliamos. Intelecto e moral. Então, ele classificou como segunda ordem, né? Um outro grande grupo. Aí já são os bons espíritos. Qual é a característica geral dos bons espíritos? As características gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. É diferente do primeiro, que é a predominância da matéria sobre o espírito. Então, agora é a predominância do espírito sobre a matéria. O espírito já está mais preocupado com a sua condição espiritual. Então, ele está pensando sempre em algo mais perene, porque tudo que está relacionado com a matéria é temporário, acaba, né? Pode ver, tudo. Então, tem essa predominância do espírito sobre a matéria, tem o desejo do bem, as suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado.
Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Percebe? Não são espíritos puros, não são espíritos que já não precisam mais reencarnar. Eles ainda estão na fase de aprendizado, de crescimento espiritual. Aí Kardec divide em 4 classes essa segunda ordem dos bons espíritos. A 5ª classe, espíritos benévolos, são os bons espíritos. 4ª classe, espíritos sábios. 3ª classe, espíritos prudentes. E, finalmente, a 2ª classe, espíritos superiores. Olha que gama bastante, assim, ampla, né? Então, vai desde os bons, sábios, prudentes, até os superiores. Então, são espíritos que já têm uma condição melhor, que já estão muito mais preocupados com o seu estado espiritual e não com as suas preocupações materiais. Aí vem aquela pergunta, onde será que eu me encaixo, né? Eu estou mais para aquela 3ª ordem, tá? Eu sei que aí vocês devem estar mais para a 2ª ordem. Então, cada um se acha aí no lugar. Ou um pé ali, outro pé aqui e tal. Nós ainda estamos em crescimento. Mas a boa notícia é que nós estamos com a bússola voltada para o norte certo. Para o crescimento, para tentar aí ter a predominância do espírito sobre a matéria. Agora vem a 1ª ordem, que tem a característica geral como nenhuma influência da matéria. Já não tem mais preocupação nenhuma com a matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Eles estão acima de essa 2ª ordem, a 3ª ordem, as intermediárias, ou seja, está lá bem em cima. Então, nós estamos falando de Jesus, estamos falando de espíritos assim, desses muito elevados. Tá? E não tem divisão, é uma classe única. Espíritos puros é uma ordem e classe ao mesmo tempo. Então, esse é o nosso final, tá? Esse é o nosso destino. Não importa o tempo que leve, é isso que nós vamos ser, espíritos puros. Ah, mas só nós? Não. Toda essa turma aí, bons espíritos, espíritos imperfeitos, outros que vão ainda virar espírito, que nem são ainda. Esse é o nosso curso normal. Então, se vai levar tempo, se não vai, se vamos optar pela transformação rápida ou uma transformação um pouco mais lenta, isso é decisão individual, cada um. Mas esse aí então, é a escala espírita. Então, tendo isso em mente, olha só, espíritos imperfeitos, impuros, levianos, pseudo-sábio, faz de conta que sabe alguma coisa, mas não sabe, quer aparecer que sabe. Espíritos neutros, aquele que não está nem, sabe, não é bom nem é ruim, está lá, sabe, tá gastando tempo, precioso tempo. Espíritos que ficam fazendo barulho por aí, perturbando as pessoas. Tudo. Então, imagine o tipo de comunicação deles. Aí a gente sobe um degrau acima, aí, os bons espíritos, os bons espíritos benévolos, os sábios, os prudentes, superiores. Imagine o tipo de comunicação deles. Espírito puro, vamos deixar eles ainda, sabe? Eles podem até mandar alguém para falar com a gente, uns desses bons espíritos, tudo, mas tem que ter médio até na altura para receber eles, tá? Então, mas, de qualquer forma, a gente já vê qual que é o tipo de comunicação que nós vamos ter segundo a classificação dos espíritos. Então, voltando, segundo a escala espírita, que está no Livro dos Espíritos, questão 100, quem estiver bem convencido da variedade infinita que apresentam os espíritos, sob o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, lembra? Sempre isso, intelecto e moral, facilmente se convencerá de que há de haver diferença entre as suas comunicações, que estas hão de refletir a elevação ou a baixeza de suas ideias, a sabedoria e a ignorância deles,
os vícios e as virtudes deles. E, numa palavra, elas não se assemelharão mais do que as dos homens, desde os selvagens até o mais ilustrado europeu. Bom, Kardec usou o conceito de selvagem da época, tá? Então, hoje é até politicamente incorreto falar esse tipo de coisa, mas vocês entendem que desde o menos esclarecido até o mais ilustrado europeu, ou até a pessoa mais ilustrada, estudada, conhecedora de um grande número de assuntos. Tá? Então, vocês percebem como o reflexo da comunicação, quer dizer, a comunicação é o reflexo do que é o espírito. Aí, o que Kardec faz? Podemos agrupar em 4 categorias principais os graus que se apresentam. Os graus de quê? Das comunicações. Segundo os seus caracteres mais acentuados, elas se dividem em comunicações grosseiras, comunicações frívolas, comunicações sérias e comunicações instrutivas. Então, basicamente é isso. Dá para ver que tem, assim, 2 tipos de uma e 2 tipos de outra. Então, a gente divide aí, né, grosseiras e frívolas, de acordo com o espírito que também tem essa característica. Sérias e instrutivas, também o espírito que tem essa característica. Então, vamos lá. O item 134. Comunicações grosseiras são as idealizadas em termos que chocam a decência. Nossa, chega assim e fala palavrão, e fala ofensa. E tudo. Então, é aquele que realmente abre a boca para falar alguma coisa de forma muito grosseira. Bom, aí nós já temos, nesse momento, nesse ano, 1861, quando foi publicado esse livro, já havia muito conhecimento, porque o Livro dos Espíritos, que levou um tempo para ser escrito, né, compilado, tudo, ele foi editado, publicado em 1857. Então já tinha uma experiência. De 1857 a 1861, também já tinha mais experiência, mais conhecimento, já tinha esse mundo espiritual já estava mais explorado. Então, nós já estamos falando de comunicações verbais, psicofonia, que a gente vai ver mais para frente. Então, por isso que ele fala, as comunicações grosseiras são as idealizadas em termos que chocam a decência. Só podem vir de espíritos de baixa categoria, ainda cobertos de todas as impurezas da matéria, e em nada diferem das que venham de homens viciosos e grosseiros. Gente realmente sem nenhuma preocupação moral. Repugnam a quem quer que não seja inteiramente vazio de toda a delicadeza de sentimentos, pela razão de que, em acordo com o caráter dos espíritos, elas serão triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. Então, vocês já viram, né? Tem espírito que dá comunicação grosseira de acordo com a situação em que ele se encontra. Nossa, será que toda reunião espírita, então, reunião mediúnica, vem espírito e fala esse monte de coisa? Não. Uma reunião séria, o espírito não tem a liberdade de falar o que ele quer. Ele não tem a liberdade de ofender ninguém, de falar palavras, tudo isso que ele falou aí, triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes. Ele não pode. Lembra daquilo que a gente sempre fala? O espírito, para se manifestar, ele tem que ter a vontade, tem que ter o médium e tem que ter autorização. Então, se ele não tiver autorização para falar o que ele quer, ele não vai falar. E o médium, a gente vai percebendo ao longo do estudo que o médium vai se aprimorando e vai sendo cada vez mais o filtro para o espírito. Então, a participação do médium na comunicação, e muitas vezes a gente escuta depois do transe mediúnico, depois do trabalho mediúnico,
o médium fala, nossa, ele queria falar tanto palavrão e eu não deixei. E não deixa mesmo, porque não é da alçada do médium, ele não da alçada, mas não é costumeiro ao médium falar isso aí. Então, por isso a importância do médium cada vez mais se melhorar no aspecto moral, no estudo, porque aí ele é um instrumento muito, muito bom. É muito mais fácil. Ele atrapalha menos, porque muitas vezes nós atrapalhamos os espíritos, dada a nossa condição. E cada vez atrapalha menos, e aí começa a ajudar, e começa a melhorar, e fica um instrumento fácil na mão dos espíritos. E aí decorre tudo normalmente. Então, estudo e mudança, transformação moral, sabe? E isso vem naturalmente. Às vezes o médium é um pouquinho assim, meio preguiçoso para estudar tal, mas ele vai percebendo a necessidade, porque senão ele fica para trás. Ele atrapalha ao invés de ajudar. Então, o livro dos médiuns, ele nos leva sempre a isso, a esse conhecimento. E esse conhecimento vai nos ajudar na tarefa mediúnica. Aí vem as comunicações frívolas. O que são? O que é frívolo? É que não tem importância, é inútil, é superficial. Sabe, não tem conteúdo. Então, essas comunicações emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, mais maliciosos do que maus, e que nenhuma importância dão ao que dizem. Fala o que quer, não importa se aquilo vai ter consequência ou não. Né? Como não contém nada de indecoroso, essas comunicações agradam a certas pessoas que se divertem com elas, porque encontram prazer nas confabulações fúteis, em que muito se fala para nada dizer. Vira assim sabe aquela conversa de fim de tarde no boteco, né? Um happy hour. Aí vai lá e fala, sabe, coisa, nada com nada, não tem grandes preocupações. Então, conversas frívolas. E pode haver reuniões que as pessoas se dão a isso. Todo mundo gosta, fala, por que não? Agora, claro, os espíritos mais elevados do que esses viram as costas e deixam essa reunião informal, essa reunião, né, assim, frívolas. Né? Então, nós somos o ímã de atrair espíritos adequados à nossa condição. Né? Então, por isso a importância de uma reunião séria. E é isso que a gente vai aprendendo. E aí não tem que ter medo. Aí a gente pode receber qualquer tipo de espírito, porque se a gente tiver alinhado, harmonizado com espíritos sérios, a reunião é séria. Tais espíritos saem-se, às vezes, com tiradas gaiatas e picantes, e por entre as facécias é zombaria, chacota, xiste, né, piada, gracejo, vulgares, dizem, não raro, duras verdades, que quase sempre ferem com justeza. Então, o espírito vai lá e fala alguma coisa, faz uma avaliação, um comentário de alguém ali do grupo, e de forma assim, contundente. Né? Agora, numa reunião séria, e um espírito que se comunique, um espírito sério, ele jamais fala qualquer coisa do médium, ou de qualquer participante ali. Ele tem a discrição e o respeito para com todos os integrantes. Porque, claro, como ninguém é perfeito, se quiser aparece coisa ali, né? Mas os espíritos sérios não se dão esse trabalho. Já esse tipo de espírito, frívolos, eles, numa reunião onde não tem espírito sério, porque eles têm mais o que fazer, né? Então, pode sair algum comentário lá, uma crítica bem contundente, bem
assim, que vai direto ao ponto, né? E olha só, em torno de nós fervem os espíritos levianos. Está cheio. O sublinhado é por minha conta, tá? Para que a gente possa lembrar disso. Então, basta que a gente sintonize com eles que eles aparecem, de monte. Então, em torno de nós fervem os espíritos levianos que aproveitam todas as ocasiões para se intrometerem nas comunicações. A verdade é o que menos os preocupa. Daí o maligno encanto que acham em mistificar os que têm a fraqueza e mesmo a presunção de crer na palavra deles. Olha, é comum, vira e mexe, eu posso dizer isso com propriedade, por experiência própria, é comum os espíritos que estão organizando, que estão dirigindo aquele grupo de trabalho mediúnico, permitir um espírito que venha querer fazer esse tipo de coisa, vem mistificar, vem falar alguma coisa aí que para mudar o teor, o curso do trabalho mediúnico. E cabe a nós, como num exercício, de manter a firmeza e não se deixar levar por esses espíritos que querem se intrometer nas comunicações, se fazer passar por um, por outro. Né? Como nós vamos ver mais para frente, Kardec lembrando a gente de que a gente tem que passar tudo pelo crivo da razão. Né? Isso é mais para frente ainda hoje, tá? As pessoas que se agradam desse gênero de comunicações naturalmente dão acesso aos espíritos levianos e falaciosos. Falácia é um discurso falso que se passa por verdadeiro. É um engano, é enganoso. Os espíritos sérios se afastam dela, do mesmo modo que na sociedade humana os homens sérios evitam a companhia dos doidivanas. Doidivana é aquela pessoa perdulária, extravagante, né? Excêntrica, que age de maneira imprudente e despropositada. Então, os espíritos sérios se afastam, como as pessoas sérias também não querem saber desse tipo de gente. Esses doidivanas, né? Essas pessoas que não acrescentam nada à nossa vida, né? Aí vem as comunicações sérias. Então, deixamos para trás aqueles dois grupos de comunicações, de espíritos que não estão comprometidos com a verdade, com a moral, com nada disso, e agora já estamos passando para as comunicações sérias. Olha que interessante, mesmo essas, a gente tem que avaliar direitinho. São criteriosas essas comunicações sérias quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação isenta de frivolidade, de grosseria, que são as anteriores, né? Que objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular, por esse simples fato é uma comunicação séria. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. É uma verdade. Ele pode estar muito mais moralmente adiantado, mas em conhecimento ele não tem muito. Então, há muita coisa que eles ignoram e que podem se enganar de boa fé. Então, mesmo, pode estar com boa intenção, tudo, mas está enganado. Como a gente, às vezes, quer explicar, quer falar, quer orientar, tal, mas não tem o conhecimento suficiente, e aí a gente acaba não dando a devida orientação, ou pelo menos como deveria ser, né? Por isso é que os espíritos verdadeiramente superiores, olha só, não é Kardec, são os espíritos superiores, através de Kardec, que diz, nos recomendam sempre que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. Espírito sério, espírito superior, não se ofende quando a gente põe à prova a veracidade deles, a idoneidade deles. Não se ofende. Já os espíritos da outra categoria aí, que dão outro tipo de comunicação, eles se ofendem, ficam bravos,
Como é que você pode duvidar de mim? Conforme o jeito que ele fala, a gente já percebe, está tentando se passar por algo que ele não é. Já um espírito superior, com toda a paciência, sabe? Espíritos mais elevados, bons espíritos, eles não se ofendem. Pode perguntar, pode questionar, pode pôr à prova, que eles, com toda a paciência, vão explicar. No tocante às comunicações sérias, cumpre distinguirmos as verdadeiras das falsas, o que nem sempre é fácil, pois é exatamente a sombra da elevação da linguagem que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram conseguir a prevalência das ideias mais falsas e dos mais absurdos sistemas. Quantas casas espíritas não acabam se enganando porque espíritos desses aí vêm com um palavreado todo chique, todo bonito, todo empolado, e no fundo não tem nada, espreme, não sai uma gota de verdade ou de seriedade. E para se fazerem mais confiáveis e ostentarem maior importância, não se envergonham de se cobrirem com os mais respeitáveis nomes e até com os mais venerados. Ainda se passa por alguém. Não, olha, eu gostaria de me identificar, eu sou o Dr. Bezerra de Menezes. Pronto. Pode duvidar. O que o Dr. Bezerra de Menezes está fazendo naquela reunião, que tem a sua importância, mas assim, de aprendizado ou de atendimento a espíritos muito enfermos, doentes. Então, ele tem mais o que fazer. Nós estamos ali, então, os espíritos que estão dando assistência, Oi? Pode falar. Ah, tá. Não, aqui abriu o microfone. Então, alguns se fazem passar por nomes, assim, respeitáveis, né? Eis um dos maiores perigos da ciência prática. A ciência prática que está falando é atividade mediúnica. Dele trataremos mais adiante com todos os desenvolvimentos que esse assunto tão importante requer, ao mesmo tempo em que daremos a conhecer os meios de prevenção contra o perigo das falsas comunicações. Olha que preocupação do Kardec. Olha só, não está só falando como é que faz uma reunião mediúnica, mas ele também orienta, fala, olha, nós estamos dando agora o antídoto, a prevenção contra o perigo das falsas comunicações. Ele foi completo, realmente. Por isso a doutrina espírita, ela é muito respeitável, né? Agora vem as instrutivas, né? O item 137 são as comunicações sérias cujo principal objeto consiste num ensinamento qualquer, dado pelos espíritos, sobre as ciências, a moral, a filosofia. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Então, pode ver, aí tem conteúdo, está dando instrução. E a profundidade da instrução depende do conhecimento dele, mas sempre muito bem intencionada. Totalmente respeitável. Para se retirarem frutos reais dessas comunicações, é preciso que elas sejam regulares e continuadas com perseverança. Então, o espírito vem uma semana, depois vem na outra, e sempre mantém aquela qualidade da comunicação, o conteúdo da comunicação, conteúdo verdadeiro, conteúdo instrutivo. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam se instruir e lhes secundam os esforços, deixando aos espíritos levianos a tarefa de se divertirem, ou melhor, de divertirem os que em tais manifestações só veem distração passageira. E tem isso, é tipo brincadeira do copo, né? O pessoal se reúne para falar abobrinha. E tem espírito que está preocupado em não fazer nada, em tomar o tempo das pessoas. Então, olha só como a mediunidade ela pode tanto servir para algo muito nobre, como pode servir simplesmente para passatempo,
né? Então, nós temos clientela para tudo. Para espírito sério, quando a gente está dedicado a uma reunião séria, ou espíritos levianos. Porque, como ele falou, eles fervem ao nosso redor, está cheio, está lotado. Estala o dedo, vem de penca, né? Do mesmo jeito que a gente se reúne e, entre aspas, né, estala o dedo, pedindo ajuda, pedindo para ser útil, pedindo para que juntos ajudemos, e eles vêm também. E vêm com frequência. Unicamente pela regularidade e frequência daquelas comunicações podemos apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que as dão e a confiança que eles merecem. Sempre isso, moral e intelectual. Olha que coisa. Então, todos nós estamos, quando avaliados, é isso. Amai-vos e instruí-vos. O amai-vos é o moral. Instruí-vos é o intelectual. Então, nós crescemos nessa, assim, segundo esses dois vetores aí, essas duas direções. Se para julgarmos os homens necessitamos de experiência, muito mais ainda necessitamos para julgar os espíritos. Porque alguns são bem cheios de artimanhas, né? Qualificando de instrutivas as comunicações, supomos que sejam verdadeiras, pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo, né? É lógico. Ainda que dito na mais imponente linguagem. Então, sempre avaliando, sempre peneirando, sempre passando pela peneira da razão, né? Pelo crivo da razão. Como consequência, não podemos incluir nessa categoria certos ensinos que, de sério, só têm a forma. Só o jeitão, assim, mas, muitas vezes, essa forma toda enfeitada, enfática, com que os espíritos as ditam, espíritos mais presunçosos do que instruídos. Contam iludir os que os recebem, né? Então, é isso que eles querem fazer, iludir aqueles que estão recebendo eles. Mas, não podendo suprir a substância, o conteúdo, né, que lhes falta, são incapazes de sustentar por muito tempo o papel que procuram desempenhar. Você desmascarou um espírito desse, na hora ele já fica brabo, ele já xinga, enfim, ele demonstra a insatisfação. Em resumo, traem-se expondo a sua fraqueza, desde que os seus ditados tenham alguma sequência ou que eles sejam levados aos seus últimos redutos. Então, vai exaurindo e vai ali, vai explorando o conhecimento. Vê que não tem, né? O item 138, os meios de comunicação são variadíssimos. Olha só, naquela época Kardec já falava isso. Passaram-se muitos anos, 160 anos, e hoje é muito mais variado. Tem mediunidade que ele não catalogou, mas que está dentro do conhecimento. Dá para a gente entender através do que ele catalogou. Atuando sobre os nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos, os espíritos podem se manifestar à nossa visão, por meio das aparições, ao nosso tato, por impressões tangíveis, visíveis ou ocultas, à audição, pelos ruídos, ao olfato, por meio de odores, sem causa conhecida. O olfato, esse último modo de manifestação, se bem que muito real, é incontestavelmente o mais incerto, pelas múltiplas causas que podem induzir ao erro. Então, pode ser que a pessoa está sentindo um cheiro, tem mais propensão a sentir cheiro e acaba sentindo, outro não, né? Então, pode dar margem a algum engano, né? Daí não demorarmos em tratar dele. O que devemos examinar com cuidado são os diversos meios de se obterem comunicações. Isto é, uma troca regular e continuada de pensamentos. Esses meios são as pancadas, a palavra e a escrita, que foi o que ele, como ele classificou para que pudesse estudar, que vem depois, quando a gente entrar no dia 8 de setembro, na próxima reunião,
e a gente possa falar disso aí, né? Desse assunto não menos importante. Agora eu estou à disposição aí, a gente tem uns minutinhos, vamos aproveitar, tá bom? Luiz, desculpa, que eu troquei de aparelho e interrompi você. Ah, nada disso, eu só... Fique tranquila, isso aí não, para mim não tem... É que eu achei que alguém ia fazer alguma pergunta, por isso que eu... E eu também gostaria de comentar que ontem uma amiga minha, que é evangélica, e ela me questionou justamente em relação a isso. Ela me deu o parecer que a igreja dela diz a ela diz que eles não acreditam na comunicação com os espíritos, e que eles acham que, eles dizem, né, que é o demônio que conhece tudo sobre você, e através da comunicação ele tenta te fazer acreditar nesses sortilégios. E, né, eu disse a ela que tudo bem, né, é o ponto de vista da igreja, mas eu tentei dizer a ela que nós devemos analisar, né, o conteúdo daquilo que nos é passado. Né? No Espiritismo, a gente sempre usa a razão para as mensagens que a gente recebe. Né? Não sei se eu poderia ter dito mais alguma coisa. O que você acha que eu deveria... Né? Olha, quando a gente começa a estudar o livro dos médiuns, Kardec fala exatamente isso, os tipos de sistemas e aqueles interlocutores nossos, como é que a gente aborda? Então, se você for lá atrás, eu não sei se estava desde o começo, né, tudo, né, desde o primeiro, e ali ele vai falando. Então, tem momento, para alguns casos, que ele fala assim, nem gaste seu tempo, tá? Mas se ela mostrar algum interesse, você pode mostrar até, por exemplo, essa vai ficar gravado, né, essa nossa reunião, e você pode mostrar para ela, falar, olha, deixa um pouquinho de lado as coisas. Você não gostaria de ver? É 1 hora de estudo de um trecho que fala sobre comunicações, exatamente sobre isso. Você não gostaria de conhecer? Eu não quero converter você, nada. Eu só queria que você soubesse o que eu estudo, o que eu vejo, da forma... Porque do seu ponto de vista, você já me falou. São comunicação do demônio. Do meu ponto de vista, o que eu estudo são pessoas que podem ser ruins também, se comunicando, mas também tem pessoas que são como anjos, tal a superioridade moral deles. Então, tem todo tipo, né, de comunicações entre esses dois extremos. E exatamente, olha que coincidência, exatamente isso a gente estudou nessa semana. Você não gostaria de ver? Mas se caso ela não quiser, não tem problema nenhum. Se caso você não falar mais nada quanto, também não tem problema nenhum, porque não é nossa obrigação converter o mundo, porque é difícil as pessoas estarem no ponto para receberem alguma coisa. Mas se de repente ela fala, eu tenho curiosidade, sim. Aí você manda o link para ela, ela vai. E aí ela vai ver que tem um mundo maior, um horizonte maior para ser explorado, né? Sem tirar o mérito do pastor, enfim, do líder religioso, né, da igreja dela. Porque é a forma que cada um vê as coisas. E lembrando, no livro dos médiuns, no começo, Kardec fala isso, justamente isso, porque ele tinha essa preocupação. Como que as pessoas né, vêm até nós e como é que ou nós vamos até eles e essa conversa, como se dá? Tem uma delas que fala assim, nem perca tempo, porque a pessoa é renitente, né? Ela tem opinião formada e pronto. Mas Eu vamos lá. acho mesmo que eu não vi essa parte. Eu vou lá atrás, Luiz, eu vou ler. Obrigada. Oi, Edson, tudo bem? Oi, Suelen. É você que estava falando agora, que falou, Ana Paula? Não, Desculpa. eu ia falar, mas aí estava cumprimentando. Mas foi só um cumprimento. Eles Tá. nem vão responder em respeito a você. Não, que isso, gente, pelo amor de Deus.
Eu estava pensando de novo, né? Segunda-feira eu me lembrei dessa palestra e hoje, você falando, eu lembrei dela de novo, daquele médico que ele veio com a filha dele falar sobre a- as sessões de desobsessão. Dr. Jaider Rodrigues, sim. Isso mesmo, é para as E nós pessoas temos no nosso poderem. canal gravado. Quem quiser tirar dúvida do que a Ana Paula está falando, né? Quem quiser saber a que se relaciona, é isso aí. Eu não lembro se eram dois ou são três vídeos. Foram Acho que três, foram um foram seminário. três. Foi um seminário. E acho que foi no último vídeo que ele começou a descrever certos comportamentos que os espíritos tinham na hora de se aproximar da reunião, né? Inclusive um deles, é, como que eu vou dizer isso? Ele meio que fazia uma luz em volta dele para denotar que ele fosse um espírito superior. E ele não era. Então, o médium tinha que ter uma. Tanto o médium quanto aquela pessoa que tá Dialogando. coordenando, né? A sessão mediúnica, o dialogador tem que ficar muito atento para não ser enganado facilmente, né? Pelo diálogo. E eu achei interessante que ele também menciona, né, que a espiritualidade está ali trabalhando, mas faz parte também do trabalho mediúnico esse discernimento, né, por parte dos encarnados, né, tanto por parte do médium quanto do dialogador. E enquanto você estava falando, eu fiquei pensando no seguinte, né, com essa informação também da palestra, que até o trabalho mediúnico é uma oportunidade também para a gente se desenvolver como espírito, né? É um Nossa, aprendizado. nossa, Exato. é uma oportunidade de ouro. Principalmente o médium. Isso, mas assim, não necessariamente para aferir mediunidade ou aferir o ato de dialogar, não é isso, né? De melhorar, né? Isso. É um aprendizado também de como lidar com pessoas, né? De como lidar, porque a gente olha para as pessoas encarnadas e acha elas muito diferentes de espíritos, e esquece que todo mundo aqui é espírito, né? Sim. Então, é um aprendizado mesmo de convivência, não é simplesmente um aprendizado assim da ciência mediúnica, vamos dizer. Não sei se a gente pode falar isso, mas é um aprendizado de conviver mesmo, de entender as dificuldades, de entender as limitações daquele espírito, como que aquele espírito, que nem você tinha mencionado, né? Às vezes eles têm essa necessidade de usar uma linguagem vulgar, e é através desse diálogo, é através dessa não possibilidade de usar a linguagem vulgar que ele vai se conter, que ele vai começar também a aprender. Então, é uma troca também, né? É engraçado como realmente a gente não está preparado para se desenvolver sozinho, né? Como a gente precisa dessa convivência. Eu fiquei pensando muito nisso enquanto você estava falando hoje. Olha, o que eu vou falar é assim, algo muito meu, muito particular, tá? Mas eu acho que não está muito longe de alguma realidade, porque nós estamos falando em possibilidades. Eu acho que o trabalho, olha, eu posso dizer até com certeza que o trabalho de esclarecimento no plano espiritual funciona. Funciona tão bem a ponto até de nem ser necessário. Olha, eu estou falando, é minha opinião, tá? Mas vocês podem, por favor, até me jogar pedra aí e tal, mas olha, deixa eu concluir aqui, tá? Depois eu explico direitinho se ficar alguma dúvida. Mas olha, no plano espiritual é possível um diálogo, né? É possível um esclarecimento. Pega o caso de André Luiz, né? Não foi através de uma sessão mediúnica que ele foi resgatado, mas nós temos inúmeros exemplos de espíritos que, através do médium, são resgatados assim, numa situação de sofrimento de muito tempo. Tá? Então, André Luiz, que é um grande exemplo, que a gente é conhecido, é sério, né, tudo, através da psicografia de Chico Xavier, ele não foi esclarecido via médium. Portanto, é possível e é eficiente. Tanto vê no que ele se tornou, né? Um repórter do além, traz para a gente informação preciosíssima. Bom, mas o fato da gente ser utilizado como médium para fazer esse trabalho
entra exatamente no que você falou, Ana Paula. É a oportunidade de nós aprendermos, de nós nos modificarmos, de nós percebermos para onde que a gente vai caso a gente tenha uma atitude equivocada. Percebe? Então, sou eu, digamos que eu seja um médium, né? Sou eu, através da minha mediunidade, prestando um serviço e recebendo em troca um conhecimento, uma experiência que vai me tornar melhor. Sabe, é uma troca que está acontecendo. Não é um nem outro que somente, né, se recebe. Os dois recebem. E mesmo esse espírito que chega xingando, chega bravo e tal, do jeito que ele chegou, ele sai, porque não dá para conversar com ele e tal, mas ali já foi feito alguma coisa. Ele falou, poxa, mas que experiência que eu tive. Eu conversei com alguém de viva voz, através de outro, aquilo mexeu comigo. Pronto. Sei lá quanto tempo vai levar para ele realmente desenvolver aquela semente, mas já está plantada ali, né? Você tem toda a razão, Ana Paula. Então, agora vocês entendem o que eu quero dizer? Não precisaria de médium. Do meu ponto de vista, tá? Estou explicando de novo. Não precisaria de reuniões mediúnicas. Mas, a benefício do crescimento de todo mundo, ela existe e é largamente utilizada, claro, respeitadas as limitações de centro que não faz isso, de médium que corre disso, enfim. Mas se tem isso, é algo positivo para os dois. Todo mundo ganha. E ganha, inclusive, aquele que traz o espírito, porque ele também está intermediando alguma coisa e ele está ganhando os pontos dele, entre aspas, né? Fazendo aquilo, ele está aprendendo, ele está evoluindo, ele está ajudando, ele está praticando a caridade. Olha que coisa! Olha como nós somos assim solidários, né? Essa mecânica que encontraram através da mediunidade é fantástica. Eu aplaudo. Então, eu sou a favor da mediunidade e não do esclarecimento lá no plano espiritual. Se tem lá, ótimo, quanto mais melhor. Mas usar o recurso aqui também é fantástico, né? Mas se não houvesse a mediunidade, como que a gente conseguiria se comunicar com os nossos mentores? Eu fico imaginando isso. Porque mesmo quando a gente sabe que todos nós somos médiuns, né? Não é uma questão de ostensividade, é uma questão de abertura. Tem tantos nomes, né, que as pessoas usam, mas a gente, em algum momento, a gente tem que se comunicar. Como que eu me comunico? Eu falo dos nossos mentores, mas como eu me comunicaria com Deus se eu não fosse médium? Como que eu iria entrar em Conhecer Deus, né? não, mas quando eu falo me comunicar, é entrar em sintonia mesmo. Como que eu vou entrar se eu tenho uma barreira, se eu tenho uma muralha que não me permite isso? Né? Como que eu viveria encarnada como um espírito? Eu não seria mais um espírito, eu seria só esse corpo mesmo. Né? Eu acho que quando a gente fala muitas vezes de mediunidade, a gente acha que ela só, quem você falou mesmo, ela só ocorre dentro da reunião mediúnica, mas não, ela está em todos os lugares. Ela ocorre numa reunião mediúnica porque o espiritismo, através do estudo do Allan Kardec, criou essa interface, criou esse sistema. Né, criou essa forma de mais organizada, vamos dizer assim, para que essa comunicação ocorresse. Mas ela ocorre a todo momento. Quantas vezes a gente entra em ambientes, né? Outra coisa, né? A comunicação não é só verbal. A gente acha que precisa ser verbal. Não é verbal. Quantas vezes a gente se comunica com espíritos sem necessariamente verbalizar nada? A gente pressente, a gente como que eu posso dizer? A gente muda de humor, né? A gente às vezes fala coisas que não necessariamente tinha pensado, ou pensa coisas que não, né? Mas a gente sempre acha que tem que ter alguém verbalizando, vocalizando o espírito para a gente acreditar que há comunicação. Você vê, Ana concordo com Paula, eu vou você. falar agora uma experiência minha, tá?
na hora de falar com o espírito, então tem a minha parte, que eu busco aprimorar através do conhecimento e através da minha mudança para melhor, tá? A minha mudança moral. Porque o único argumento que a gente tem para falar com o espírito, que conhece muito do plano espiritual, que guerra para ele é o dia a dia, sabe? Eu não posso entrar nesse campo. Então, eu vou com o melhor sentimento e vou com o conhecimento através do estudo. Então, mas não é o suficiente. Eu tenho que ter a ajuda dos amigos espirituais e vem através da intuição, que é uma forma de comunicação, que não é verbal, não é verbalizada, nada. Me vem ideias na cabeça. E como se eu tivesse inventado, é como se fosse meu, porque vem naturalmente. Então, a gente, não só na intuição, até dormindo a gente tem contato. E estamos falando de mediunidade, sabe? Dormindo, a gente, no desdobramento, na emancipação, né? A gente vai e tem contato com espíritos. E muitas vezes em reuniões mediúnicas. Nossa, agora também se exagerou. E cadê o corpo físico? Vai o médium, através do perispírito, do conhecimento dele, tudo, e tem reuniões mediúnicas. E eu não estou falando bobagem, tá? Quem ouviu falar isso pela primeira vez pode até achar que é um absurdo, mas... Então, nós estamos o tempo todo intercambiando com o mundo espiritual, mesmo que a gente nem perceba. A gente volta do sono, acorda, não lembra de nada. Quantas vezes eu escutei espírito falando, nós já conversamos à noite. Eu já participei da reunião à noite. Mas quem disse que o espírito quer lembrar, né, do que foi conversado durante o sono? O nosso inconsciente, ele trabalha de acordo com a nossa vontade. Se eu não quero, se aquela conversa que eu tive à noite não me foi agradável, eu não quero lembrar, não vou lembrar. Olha, nesse ponto, Ana Paula, eu diria para você, eu gostaria de lembrar de tudo. E não é porque eu quero que eu não lembro. Eu não lembro mesmo. Não, eu falo quando aquelas pessoas insistem, né? Ah, E a gente sim. percebe que realmente é uma questão de não querer, né? Não estou falando que a gente vai conseguir lembrar de todos os nossos sonhos, não. Isso daí existe também uma capacidade, né? Às vezes também. Agora, eu pensei numa coisa que a Daniele falou sobre a amiga dela que é evangélica. Engraçado, né? Quando você comentou, Daniele, é que ela acredita que a comunicação é feita por demônios, né? Mas de qualquer forma, ela entendeu que existe uma comunicação, né? Então, não é que eles não acreditam, pelo que eu entendi que você falou, não é que eles não acreditam na comunicação, ela acha que só o demônio que se comunica, então. Não, pelo que eu conheço, também tem os anjos que se comunicam. Tanto que eles falam linguagem... Mas o anjo comunica só dentro da igreja, Luiz. É dentro da igreja, sempre Né? dentro da igreja. Ah, então assim, o bem só pode ocorrer dentro da igreja e o mal pode ocorrer em todos os lugares, é isso? Infelizmente, ainda tem essa visão muito restrita, né, Ana? Mas eu notei nela uma curiosidade muito grande, né? De buscar, de querer saber. Quem sabe, né? Eu consigo passar um pouquinho do que eu estou aprendendo com vocês de alguma Eu acho forma. que é aguçar a curiosidade, deixar, né, a curiosidade ficar mais forte, porque realmente é muito difícil. Eu já passei por vários processos com pessoas que são evangélicas e não é algo fácil, porque quando os amigos e o pastor percebem que eles estão se interessando, existe um movimento muito forte para que isso não ocorra, né? Então, tem que, sabe, eu acho que é aquela velha história. Se ela está curiosa, você responde. Eu optaria por isso. Se ela não está, deixa ela perguntar. Eu acho que é sempre melhor. Não sei, né? Você tem razão. Se ela tiver contato com isso, da forma com que nós estamos fazendo, que não é nada, tem uma lógica por trás disso, e ela sendo lógica, ela pode despertar para alguma coisa. E isso não vai atrapalhar em nada a crença dela. Ela só vai ver de um outro ângulo
sabe? Ela vai continuar sendo evangélica, tudo, sem problema nenhum, só que, assim, com um pouco mais aberta a realidades que hoje ela não tem acesso, né? Bom, a gente já está no nosso limite? Não, já passamos do limite. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Eu posso. Tá bem. Então tá. Vamos lá. Ai. Então vamos levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecer a espiritualidade amiga aqui presente, aos nossos mentores, aqueles que vieram ajudar esse estudo, que estão nos nossos lares, nos ajudando a compreender todo o ensinamento que nos foi dado hoje. E agradecidos de todas essas bênçãos que recebemos, vamos elevar novamente nosso pensamento a todos aqueles que necessitam de amparo. A todos aqueles que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos presídios, nas dificuldades do dia a dia, na dificuldade de arrumar um emprego, de arrumar o alimento, na perda de um ente querido, que eles possam ser preenchidos nesse instante de amor, de esperança, na certeza que, apesar desse momento difícil, a luz sempre retorna, que a gente pode encontrar nossa paz eventualmente atravessando por essas tormentas. Pedimos também, principalmente pelos nossos líderes, que tomam tantas decisões que interferem na vida de tantas pessoas, que nesse momento eles lembrem-se da sua responsabilidade perante a todos, aqueles que eles governam, mas principalmente aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, que ainda necessitam do amparo do Estado, que ainda necessitam do amparo principalmente monetário, às vezes de saúde, de alimentos, que eles possam olhar por eles e abdicar muitas vezes do seu orgulho, do seu egoísmo, em prol dessas pessoas. E dessa forma, mais uma vez, agradecidos de tudo que nós recebemos hoje, que possamos ter uma boa noite de sono, tranquila, e que, se for do nosso mérito, nós possamos ajudar no trabalho, quando formos convocados para ele. Que assim seja. Assim seja. Boa noite. Obrigado. Obrigado Boa a todos. noite, pessoal. Obrigada, Luiz. Boa noite.